Excelentíssimo doutor Álvaro Luiz Mirra, digníssimo presidente desta mesa, em cuja pessoa eu homenageio o diretor da escola, o coordenador deste curso e os nobres magistrados que aqui estão presentes e que também nos ouvem pela internet. Quero também fazer a minha homenagem ao professor Ricardo de Barros Leonel, meu colega de Ministério Público, ilustre doutrinador, cultor do direito. Sinto-me extremamente honrado de estar aqui na Escola Paulista da Magistratura e também quero estender a minha homenagem ao novo papel que a magistratura está desempenhando na reconstrução ética do nosso país. O que me cabe abordar hoje é o novo Código de Processo Civil e o processo coletivo ambiental. Eu fiz aqui um conjunto de slides sobre o assunto que está disponível para os senhores, tanto por meio da Escola Paulista da Magistratura, a quem eu já entreguei esse material, mas também está na minha página da internet e também existe, para que os senhores queiram uma complementação desses estudos, uma palestra que eu divulguei no YouTube, aqui está o link, e também este material está publicado na Revista dos Tribunais, num artigo que eu escrevi recentemente sobre o assunto, na Revista dos Tribunais, volume 958, página 331. Valeria a pena, a meu ver, fazer uma rápida introdução sobre como é que surgiu a tutela coletiva no direito brasileiro. O processo civil clássico, o processo civil tradicional, que nós conhecemos bem, é um processo que estava baseado na solução de conflitos entre indivíduos ou entre o Estado e o indivíduo. Exemplo de conflito entre o Estado e o indivíduo, nós temos o mandado de segurança, as ações fiscais, são ações nas quais o Estado, de um lado, contende com o indivíduo de outro lado. E o mais que se encontrava no processo civil tradicional eram aqueles clássicos conflitos de Caio contra Tício, ou de alguns Caios contra alguns Tícios em litisconsórcio. Esse era o processo civil clássico tradicional. Acontece que na década de 1970, principalmente na Europa, começou a surgir uma crítica ao uso do processo civil clássico para a solução de conflitos de massa. Não que os conflitos de massa tivessem surgido há 30, 40 anos, lógico que eles sempre existiram. Desde que o homem vive em sociedade, existem grupos identificáveis de interesses divergentes. Os trabalhadores e os patrões, os alunos e os dirigentes dos estabelecimentos de ensino, os consumidores e os fabricantes de produtos, grupos de interesses sempre houve. O que se começou a discutir na Europa foi que o processo civil clássico, baseado na solução de conflitos entre indivíduos, não era um processo apto para dar solução rápida, eficiente, coerente para conflitos de massa. Quem começou a capitanear essa luta na Europa foi Mauro Capelletti. Outros se seguiram e aqui no Brasil eles foram ouvidos. E, em razão das peculiaridades do processo coletivo, começou-se a cogitar na necessidade de uma tutela processual diferenciada para eles. Por que a necessidade de uma tutela diferenciada? Por uma razão. Enquanto no processo civil clássico nós temos a representação processual do autor e do réu, o primeiro problema que surgiu é como representar processualmente grupos indeterminados de pessoas no polo ativo ou no polo passivo. Depois nós tivemos também o problema da coisa julgada. A coisa julgada tradicional se limita a tornar imutável aquilo que o juiz decide entre as partes do processo. De que adiantaria uma coisa julgada que resolvesse os problemas entre as partes do processo, se nos problemas de massa eu estou lidando com pessoas que sequer estão presentes nos autos? Depois, outros problemas ainda na execução, como dividir o produto de uma indenização entre pessoas indetermináveis,
Todas essas dificuldades mostravam que o processo civil clássico não dava solução para conflitos de massa. Capelletti dizia isto na Itália. Até aqui no Brasil, ele foi convidado a vir aqui no começo da década de 70, ele foi no Rio Grande do Sul, falou isto, ele foi ouvido. E aqui, alguns projetos foram preparados para tentar dar vazão a esta necessidade. Qual era a necessidade que surgiu? A necessidade de criar mecanismos processuais adequados para resolver conflitos de massa. Em razão disto, nós tivemos o primeiro projeto, que acabou se transformando em lei em 1985. Na década de 70, surgiram as primeiras discussões e na década de 80 surgiu a primeira lei aqui no Brasil, cuidando especificamente da tutela coletiva de direitos transindividuais. Nós já tínhamos tido uma ou outra experiência isolada, a própria ação popular já se prestava à defesa de alguns interesses transindividuais, mas o grande surto, o grande desenvolvimento começou a partir de 1985, a Lei da Ação Civil Pública. E, por incrível que pareça, uma lei que surgiu em 1985, apenas 3 anos depois, o que é muito pouco em termos de tempo para maturação de uma lei, em 3 anos esta lei que surgiu em 1985, já inspirou na Constituição de 88 normas de tutela coletiva que foram já incorporadas na Constituição de 1988. Em seguida, várias leis advieram, como a Lei de Proteção à Pessoa com Deficiência, a Lei de Proteção ao Investidor no Mercado de Valores Imobiliários, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Improbidade Administrativa, e todas essas leis acabaram trazendo importantes acréscimos à tutela de grupo no direito brasileiro. O objeto da tutela coletiva, inicialmente, era um pouco acanhado aqui no Brasil. Ele abrangia a defesa do meio ambiente, mas direitos difusos do meio ambiente. Abrangia a defesa do patrimônio cultural, abrangia a defesa do consumidor, sim, mas não de qualquer lesão ao consumidor, só lesão indivisível ao consumidor, porque a primeira lei de ação civil pública aqui no Brasil não cuidava de interesses divisíveis, de interesses individuais homogêneos. E ela não cuidava de mais nada. Por quê? Porque o presidente da República da época, em 1985, vetou a norma de extensão que permitiria a defesa de outros interesses difusos. Quais outros? Além do meio ambiente, além do consumidor, outros interesses que houvesse, e efetivamente há, ficavam fora da defesa coletiva prevista na Lei 7.347, de 85. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, não obstante esta limitação de objeto que surgiu em 1985, gradativamente o objeto da Lei da Ação Civil Pública foi sendo ampliado. Como? Primeiro, pela própria Constituição. Se os senhores forem olhar a Constituição de 1988, os senhores vão ver que no artigo 129, inciso 3º, ela já prevê a defesa, o uso de ação civil pública para a defesa do meio ambiente, do patrimônio público social e de outros interesses difusos e coletivos. Além da Constituição, nós tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, que ampliaram expressamente o objeto da ação civil pública, e outras leis sucessivas, como até mesmo o Estatuto da Cidade, a lei que permite a defesa de grupos raciais, étnicos e religiosos. Agora, a lei incluiu expressamente a defesa do patrimônio público dentro do objeto da ação civil pública. Então, tudo isso foi crescimento, mas nem tudo foi sucesso. Nesses anos de vigência da Lei da Ação Civil Pública, nós também tivemos percalços. Vamos examinar alguns deles. O primeiro deles foi já em 1985, o veto à norma de extensão que permitia a defesa de outros interesses difusos e coletivos. O presidente da República foi alertado
pelo ministro da Justiça, de que uma ação civil pública assim poderosa poderia ser utilizada contra os empresários, contra os governantes, contra decisões de governo, e o presidente da República vetou a possibilidade de uso de ação civil pública para outros interesses difusos e coletivos. Ainda alguns anos depois, por medidas provisórias, os vários presidentes da República se valeram deste mecanismo excepcional de legislar para impor limites à coisa julgada, ou seja, o juiz que julgasse a ação civil pública só poderia provocar imutabilidade do deciso dentro dos limites territoriais da sua comarca. O que é um grande absurdo dentro da teoria do processo coletivo, porque o processo coletivo foi feito justamente para permitir uma decisão que tenha efeito erga omnes, independentemente dos limites da comarca do juiz prolator. Em seguida, nós tivemos medidas provisórias que restringiram o objeto da ação civil pública. Olha, os senhores querem usar a ação civil pública? Muito bem, mas não se ela envolver fundos de garantia por tempo de serviço, fundos sociais, questões previdenciárias e questões tributárias. Ou seja, o governo começou a limitar o objeto da ação civil pública. Outra medida provisória, no ano 2000, esta foi escandalosa. Neste ponto que eu vou mencionar aos senhores, foi a medida 2088/35 de 2000, de dezembro de 2000. Este dispositivo desta medida durou apenas um mês. Vocês vão falar, bom, mas qual o interesse de falar sobre um dispositivo que durou um mês e já foi revogado? O interesse é mostrar aos senhores uma tendência, que só não foi implantada ali porque a comunidade jurídica gritou. O escândalo foi o seguinte: o presidente da República fez uma medida provisória tentando estabelecer a possibilidade de reconvenção do réu de ação civil pública contra o membro do Ministério Público que ousasse propor uma ação de improbidade contra uma autoridade. Esta possibilidade de reconvenção era um escândalo processual, porque os senhores sabem muito bem que a reconvenção só pode ser entre as mesmas partes. E o membro do Ministério Público que propôs a ação de improbidade, uma ação civil pública, não é parte na ação. É a mesma coisa que admitir a reconvenção contra o advogado. É uma coisa ridícula. Durou um mês, nós já estávamos, a CONAMP, a Confederação Nacional do Ministério Público, depois transformada em Associação Nacional do Ministério Público, convidou uma equipe de juristas para preparar uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu tive a honra de fazer parte dessa comissão, mas nós não precisamos nem entrar com a ação. O escândalo foi tão grande que o governo, em janeiro de 2001, revogou este dispositivo, mas esse dispositivo mostra uma tendência de já limitar a ação civil pública, ou pelo menos para intimidar os seus autores. Aliás, notem que agora no Congresso estão querendo mexer na lei de improbidade para responsabilizar os membros do Ministério Público que ousem processar as nossas impolutas autoridades. Mais vedações vieram no parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, com novas medidas provisórias, até que, em 2009, a comunidade jurídica achou que era hora de sistematizar o processo coletivo. E fizeram um anteprojeto de processo coletivo, que depois de uma tumultuada tramitação foi arquivado, ainda na fase de comissão de justiça, pelos próprios deputados. Um arquivamento que dizem que não é definitivo, porque houve recurso. Sim, houve um recurso que vai ser julgado nas calendas gregas. Os senhores sabem muito bem que as calendas são romanas, os gregos não tinham calendas. Então, esse recurso vai ser julgado nas calendas que não existem. E mais em seguida, o Código de Processo Civil de 2015 não disciplinou o processo coletivo. Ele tem dispositivos que têm natureza coletiva, se reportam ao processo coletivo, mas não tem um livro, um título, um capítulo sequer disciplinando o processo coletivo. Então, o que eu quero dizer
é que neste crescimento da tutela coletiva, nem tudo foi sucesso. Houve percalços, houve dificuldades, e o próprio Código em vigor, que teria sido uma oportunidade interessante para se sistematizar o processo coletivo e harmonizar o processo coletivo com o processo individual, também deixou passar esta oportunidade, ficando apenas com alguns pontos de contato entre o processo coletivo e o processo clássico. A troca do processo civil de 1973 pelo de 2015 é compreensível. O Código de 73 era um bom código. Ele bem sistematizou o processo na sua época. Comparado ao Código de 1939, o Código de 73, tecnicamente, é muito superior, muito mais bem elaborado na teoria da ação, na parte das nulidades, na parte da execução. Houve um grande progresso técnico. Só que esse código ficou muito marcado, o Código de 73. Em primeiro lugar, simplesmente pelo fato de ter sido feito na ditadura. Isto é uma pecha, uma nódoa que sempre era irrogada ao Código de 73. Só que a ditadura acabou, o mundo mudou, vieram os movimentos sociais mais poderosos, a internet com a divulgação de conhecimentos. Muitas alterações tópicas vieram no Código de Processo Civil de 73, e o Código de 73, apesar de ter qualidades, também não era perfeito, porque a grande verdade é que a distribuição de justiça no nosso país ainda não é satisfatória. E, a meu ver, a principal falha é a falta de efetivo acesso à justiça. Nós poderíamos supor que talvez essa falta de efetivo acesso à justiça fosse um problema da lei. Por que não culpar o Código de Processo Civil de 73 pelo mau funcionamento da justiça no Brasil? E há razões para culpar a lei, sim. Em primeiro lugar, nós temos uma inflação legislativa enorme, que leva também ao descumprimento da lei, até por um problema cultural do nosso povo. A começar pelo mau exemplo dos governantes, e a terminar pelo comportamento do próprio povo. Porque, vamos examinar com franqueza, grande parte da população se satisfaz em ser esperta, em passar alguém para trás na fila, em levar uma vantagem em alguma coisa. Eu me lembro que até alguns anos ainda havia uma propaganda de um cigarro, como se cigarro fosse uma coisa inteligente, mas em que o sujeito, além de ser inteligente de fumar, ainda era mais inteligente ainda porque comprava de uma determinada marca que levava vantagem. Essa era uma teoria que se divulgava no inconsciente coletivo de que era vantajoso levar vantagem sobre as outras pessoas. Com uma situação como esta, é lógico que as leis não resolvem, é um problema cultural. Em síntese, o Código de 73 não era um mau código. A seu tempo, ele bem sistematizou o processo. O seu maior defeito, ao meu ver, é que ele estava superado pelas demandas atuais da sociedade, dentre as quais a principal de todas é que o Código de 73 não tem absolutamente nada para resolver conflito de massa. Então, era hora de trocar o código? Talvez fosse. Mas, na verdade, o novo Código de 73, aliás, agora de 2015, melhor dizendo, a Lei 13.105 de 2015, adveio, trouxe importantes modificações, algumas muito boas, outras nem tanto, mas na parte que nos diz respeito agora, nesta nossa exposição, que é a tutela coletiva, ele trouxe algumas mudanças notáveis. A primeira delas, para a qual eu chamaria atenção, é a de que os juízes e tribunais observarão os precedentes. Isto está nos artigos 926 e 927, e o texto, os juízes e tribunais observarão os precedentes, nem é o constante da redação originária. Na fase de projeto, a redação originária era de que os juízes seguirão, a intenção é que eles seguissem servilmente os precedentes. Mudaram a redação para observarão. Ora, observar
os precedentes, se for no sentido gramatical da palavra, eu até acho saudável que o juiz observe os precedentes. Os precedentes demonstram uma tendência dos tribunais, uma experiência de gerações, um amadurecimento de conceitos. Observar os precedentes, se for levar em conta, é excelente. Mas não é isso que o Código quer, ele quer mais do que isso. Buscando tornar a jurisprudência algo previsível, estável e seguro, que são valores muito marcantes no sistema da common law, que se baseia muito no stare decisis, ou seja, a importância do precedente, houve um reforço na jurisprudência dos tribunais, das cortes, para que elas criem hipóteses que devem ser observadas obrigatoriamente. Isto é novidade no direito brasileiro? Não totalmente. Nós temos já na Constituição de 88, tanto na sua redação original, que são as ações diretas de inconstitucionalidade, como em decorrência das suas emendas, como nas ações declaratórias de constitucionalidade e também nas súmulas vinculantes, nós já temos uma experiência no direito brasileiro de decisões judiciais que são vinculantes e criam normas abstratas erga omnes para o jurisdicionado. São as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal e as decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria de controle de constitucionalidade. Isso está previsto na Constituição. É preciso prever isso na Constituição? Sim. Sim, porque não é tarefa do Poder Judiciário fazer lei. Simplesmente por isso. Por que não é tarefa do Poder Judiciário fazer lei? Porque isso aqui é uma democracia, e a democracia supõe a vontade do povo. E o Poder Judiciário, assim como o Ministério Público, nós somos executores da lei. O Poder Judiciário é executor contencioso da lei, mas nós não fazemos a lei. A lei é feita por uma atividade de colaboração entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo, e o controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Por uma exceção constitucional, é uma exceção, o Poder Judiciário pode fazer normas abstratas e genéricas nas súmulas vinculantes e quando ele declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei. Mas para que ele possa fazer isso, precisou uma autorização constitucional. O Código de Processo Civil, ousadamente, acredita-se estar no mesmo nível da Constituição, porque ele amendou esse rol. Agora, nós não podemos ler só a Constituição para saber o que é atividade legislativa no Brasil. Atividade no Brasil, agora, nós precisamos ler a Constituição e o Código de Processo Civil de 2015, porque o Código de Processo Civil de 2015 acrescentou às súmulas vinculantes que estão na Constituição, as decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria de controle concentrado de constitucionalidade, ela acrescentou também os acórdãos e incidentes de resolução de demanda repetitiva, os acórdãos em recurso extraordinário e em recursos especiais repetitivos, as súmulas do STF e STJ. Que súmulas? As vinculantes? Não. Todas as súmulas, não existe mais súmula vinculante, é súmula. Acrescentou também as orientações de plenário, não é mais nem do Supremo, nem é do STJ, é do respectivo tribunal, qualquer tribunal. E até mesmo as decisões incidentes de assunção de competência. Então, o Código de Processo Civil agora tem que ser lido junto com a Constituição, porque ele se decidiu ter nível constitucional. Entre as mudanças notáveis, ele diz que o juiz só não pode seguir o precedente se for demonstrada a distinção do caso ou a superação do entendimento. Isso decorre do artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6º do novo Código, interpretado ao contrário senso, ou seja, o juiz não pode deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente, invocado pela parte, salvo se ele mostrar que o caso é distinto ou que o entendimento foi superado. Eu gostaria de criticar esta solução encontrada pelo Código de 2015, porque no Brasil não tem sido boa, a meu ver, a experiência de seguir o entendimento das mais altas cortes. Eu vou dar dois exemplos para os senhores, bem marcantes, para os senhores verem aonde eu quero chegar. Primeiro exemplo. Os senhores são muito moços, os senhores não viveram a experiência do Plano Collor. O Plano Collor
um presidente da República acordou achando que ele também tinha o direito de desprezar a Constituição. Ele bloqueou do dia para a noite todos os ativos financeiros no país inteiro, por medida provisória. Quando se bateu às portas diretamente do Supremo e dos mais altos tribunais, eles não resolveram nada. Em Brasília chegou a ser ajuizada uma ação direta uma ação civil pública que não foi sequer acolhida para resolver o problema. Quem resolveu esse problema? Foram os juízes singulares no Brasil inteiro. Os juízes singulares foram decidindo, eles é que fizeram a jurisprudência, eles é que fizeram os precedentes, e anos depois, quando o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, Collor não era mais presidente, a questão já estava resolvida, e o Supremo, heroicamente, decidiu que era inconstitucional o bloqueio dos ativos financeiros. Quem fez a jurisprudência foi o Supremo? Não, foram os juízes. Foram os juízes do Brasil inteiro. Outro exemplo marcante, a súmula 394 do Supremo Tribunal Federal. O Supremo, em março de 1964, nem bem estourada o golpe que se auto-chamou de Revolução de 64, o Supremo Tribunal Federal, num caso relatado pelo ministro Nunes Leal, entendeu que o foro por prerrogativa de função prevalecia mesmo que não houvesse mais função. Ou seja, se uma autoridade que fosse detentora de foro por prerrogativa de função cometesse um fato criminoso, enquanto tinha o foro por prerrogativa de função, mesmo que ele cessasse o exercício da sua função, ele manteria o foro por prerrogativa de função. Então, era um foro por prerrogativa de função sem função. Esse absurdo, plenamente antirrepublicano, durou a quantia mínima, irrisória, de mais de 30 anos. E foi revogado, sim. O entendimento foi superado pelo próprio Supremo Tribunal apenas 35 anos depois, sem questionamento nenhum dos juízes. Então, vejam, esse sistema de proibir o juiz de fazer jurisprudência e só aceitar a jurisprudência de cima, a meu ver, não é a melhor solução, até porque muitas vezes são juízes que acertam e não os tribunais mais altos. E quando se deixa para os tribunais mais altos reverem a própria decisão, isso pode levar décadas. E o cidadão não tem mecanismos para levar a revisão, a superação do entendimento de uma maneira fácil. Além do mais, os juízes que têm contato com os casos concretos, eles levam em conta, muito sabiamente, com muita pertinência, as peculiaridades dos casos. Eles estão em contato com as partes. Perde-se, com o sistema de precedentes dos tribunais, a autonomia interpretativa dos magistrados, que é maior, no mais das vezes, do que a dos mais altos tribunais de composição extremamente política. Os tribunais mais altos, em vez de serem como os tribunais de justiça, que são majoritariamente preenchidos pelos juízes de carreira, os tribunais mais altos, eles são preenchidos por critérios políticos. Mas o mais grave é que dar ao Poder Judiciário o poder de criar normas abstratas excede a autorização constitucional para decisões vinculantes. Não há semelhanças entre esta situação que foi criada pelo Código de 2015 com os já existentes recursos com repercussão geral. Porque os recursos com repercussão geral, e só se aplicavam as decisões aos demais recursos com a mesma tese, e agora não. Se o Supremo Tribunal Federal, se o Superior Tribunal de Justiça, se uma corte fizer uma norma abstrata e genérica, ela vai não só resolver os casos pendentes, os recursos pendentes, mas quaisquer processos até futuros. Isso é lei. É lei, materialmente lei. Ninguém pode
fazer lei num sistema como o nosso se não fizer, se não integrar o poder legislativo. Mesmo as exceções que a Constituição prevê como a medida provisória, são exceções. Mesmo a súmula vinculante é uma exceção. Precisa de um quórum qualificado. Agora não, o Código de Processo Civil acabou criando esta mudança notável. Ele se preocupou com a lide coletiva? Sim, ele se preocupou muito com a lide coletiva. Ele se remeteu ao processo coletivo, criou o incidente de resolução de demandas repetitivas, sobre o qual o professor Ricardo vai fazer uma abordagem específica, entre outras coisas. E há vários dispositivos que eu enumerei aqui, que estão à disposição dos senhores, nas quais se vê que o Código de 2015 teve uma preocupação com o processo coletivo, mas foi uma preocupação esparsa. Não há uma preocupação em sistematizar o processo coletivo. Ele se remete ao microsistema da Lei da Ação Civil Pública, ele cuida da suspensão de processos individuais, ele cuida da cientificação do Ministério Público, da Defensoria Pública, para proporem o processo coletivo, e daí por diante. Mas ele não disciplina o processo coletivo. Daí, como ele mostrou preocupação com a lide coletiva, e isso é verdade, o Código de 2015 mostrou preocupação com a lide coletiva, daí vende-se a ideia, ou tenta-se vender a ideia, de que o Código de 1973 era individualista, e o Código de 2015 seria voltado para o coletivo. A primeira parte desta afirmação é correta. O Código de 73 é individualista. E, aliás, é muito natural que ele fosse individualista. Em 1970, aqui no Brasil, o processo coletivo não era uma realidade. Mas que o Código de 2015 é voltado para o coletivo, eu não concordo. Ele criou, sim, incidentes que têm natureza coletiva, criou incidentes para tornar as teses dos tribunais vinculantes para os juízes inferiores, mas ele não disciplina o processo coletivo. Esta foi, a meu ver, a principal falha do Código de 2015. A maior novidade dele, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, sobre o qual os senhores vão ter uma exposição específica logo adiante, era uma das grandes novidades. A outra seria a possibilidade de transformação da ação individual e coletiva, que foi feita pelos congressistas, mas acabou sendo vetada pelo Supremo. Então, dizer que o Código de 2015 é um código voltado para a defesa coletiva, a meu ver, não corresponde à verdade. Se ele fosse realmente voltado à tutela coletiva, a primeira coisa que ele teria feito seria ter um livro, um título, ou um capítulo sobre processo coletivo, que ele não tem. Ele prevê a suspensão de processos individuais. É novidade isto? Do jeito que foi instituído no Código de 2015, é novidade. Por quê? Nós já tínhamos a suspensão de processos individuais, em razão de lide coletiva, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Mas a grande diferença é que no Código de Defesa do Consumidor, a suspensão do processo individual se dava a requerimento do autor. Agora é coativa. Os senhores poderiam falar, bem, mas há um outro precedente na legislação. A Lei dos Recursos Repetitivos, que é uma lei de 2008, já permitia a suspensão de recursos repetitivos. Sim, ela permitia a suspensão de recursos. Os recursos estavam todos no mesmo nível de andamento processual. E até, a meu ver, é razoável. Se eu tenho vários recursos na mesma fase, com o mesmo objeto, suspender a tramitação de todos para julgar um só e usar o decisum para resolver todos os casos idênticos, isso é uma questão de racionalidade. Mas o que se faz no Código de 2015 é mais do que isso. Ele suspende todos os processos, inclusive em fases diferentes. Ora, a Constituição diz que nem mesmo a lei pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Ora, se eu permito o ajuizamento de uma ação para garantir a inafastabilidade do controle judicial, mas eu suspendo o andamento dessa ação,
eu acabo com a garantia. Que garantia de acesso ao judiciário é esse, que eu posso propor ação, mas ela pode ser suspensa? Os senhores vão dizer, não, mas medidas importantes podem ser feitas. E, além do mais, essa suspensão dura um ano. Dura um ano enquanto o relator, por despacho fundamentado, não prorrogar esse prazo. Os senhores acreditam que essas ações coletivas vão ser julgadas em um ano no Brasil inteiro? Todas as ações coletivas? Nenhuma. A suspensão de processos individuais, agora, os juízes deverão decidir com base nos precedentes. E, mais uma vez, nós encontramos o papel legiferante dos tribunais. Ora, o Código de 2015 se dá o direito de aumentar um rol constitucional. Agora, qualquer tribunal pode criar um precedente cerceando a independência dos juízes. Isso me preocupa muito, senhores, me preocupa muito. Infelizmente, nós vamos ter que ficar sentados esperando o Supremo Tribunal Federal, nesta composição ou numa futura, enfrentar esta questão e dar a solução correta para o problema. A favor dos precedentes, existem bons argumentos práticos. Mas resolve o problema. Mas é mais prático. Sim, não é que eu seja um teórico, eu sou um constitucionalista. Esse é o problema. Vamos resolver isso pelo Código de Processo Civil ou pela Constituição? Este é o problema. E outra coisa, eu não me convenci que essa novidade é para melhorar o Brasil. Eu me convenci que essa novidade é para melhorar os tribunais. É jurisprudência defensiva. Os senhores sabem o que é isso. Apesar da dita preocupação coletiva do Código de 2015, houve ausência de disciplina do processo coletivo. Vamos ver por que ele foi ausente na disciplina do processo coletivo. O projeto 166 de 2010 do Senado, do qual se originou o Código de Processo Civil de 2015, excluiu a tutela coletiva do seu objeto. Nas primeiras reuniões da comissão que elaborou o anteprojeto de Código de 2015, ficou decidido não incluir no projeto de Código de Processo Civil, ficou decidido não incluir no projeto nada que fosse previsto em lei especial. E, assim, não se disciplinou o processo coletivo. Entretanto, me parece que essa decisão foi uma decisão, com todo respeito, equivocada. Em primeiro lugar, porque não se quis dar codificação ao processo coletivo, que já estava experimentado no nosso país há mais de 30 anos. Já tinha uma boa experiência legislativa e jurisprudencial da tutela coletiva. E, ao mesmo tempo que ele não deu codificação ao processo coletivo, ele deu codificação ao incidente e resolução de demandas repetitivas, este sim, sem tradição legislativa entre nós. E ainda criou, ou pelo menos tentou criar, transformação de ação individual em ação coletiva, também sem nunca ter havido uma experiência legislativa entre nós. Então, aquilo sobre o qual nós tínhamos experiência, que era o processo coletivo, isso se deixa de lado. Não, deixa isso para a lei especial. E por que não deixou para a lei especial também o incidente de resolução de demanda repetitiva, que não tinha nenhuma tradição no nosso país, ou a transformação de ação individual em ação coletiva, que também não tinha experiência nenhuma? Ao contrário, ele impôs a solução do papel legiferante dos tribunais sem autorização constitucional para isso. Aí ele não teve pejo em fazer isto diretamente, sem que houvesse uma experiência legislativa anterior a respeito. Ora, no direito alemão, o Código de Processo Civil de 2015 foi buscar inspiração para suspender ações individuais. E no direito alemão, em 2005, foi instituída uma inovadora ação de massa, mas de objeto limitado a controvérsias relativas ao ilícito no campo financeiro. No direito alemão, eles não fizeram uma suspensão de processos individuais para todas as ações no país. E muito menos foi uma tentativa codificada. Não, eles fizeram uma lei especial para ilícito no campo financeiro,
como uma experiência a ser testada, que, se fosse bem sucedida, poderia depois ser aproveitada como uma experiência a ser estendida para outras hipóteses. Aqui no Brasil, não. Não se fez experiência nenhuma. Não se pegou um campo do direito financeiro, ou da área ambiental, ou da área consumerista, para fazer uma experiência. Não. Já de cara se codificou uma coisa que nunca existiu no nosso país, que é a suspensão de ações individuais, suspensão coativa. A meu ver, essa suspensão coativa subtrai lesões ou ameaças de lesão de direitos a conhecimento do Poder Judiciário enquanto durar a suspensão, que não é limitada a 1 ano, não, que já seria muito, porque durante 1 ano já ficaríamos sem acesso à prestação jurisdicional. Mas é mais do que 1 ano, basta o relator, em decisão fundamentada, estender esse prazo. Ora, eu acredito que havia bons motivos para o Código de 2015 disciplinar o processo coletivo. O primeiro motivo é que, enquanto o Código anterior não disciplinava o processo coletivo, e com toda a razão, porque em 1993 o processo coletivo não era uma realidade entre nós, já em 2015, quando foi sancionado o Código de Processo Civil atual, o processo coletivo já era uma realidade entre nós, uma realidade importante. Uma realidade presente no fórum de norte a sul do país hoje. Quando o projeto 166 de 2010 do Senado foi iniciado, o processo coletivo era uma realidade que tinha características próprias, precisava ser resolvido o problema de legitimação ativa, coisa julgada, competência, tudo isso ficou sem solução. Os problemas que existem no processo coletivo ficaram todos sem solução. O grande argumento era o de que havia, naquele momento, o projeto 5.139 de 2009, que estava em andamento e cuidaria disso. Na verdade, nada teria impedido e tudo teria recomendado que o Código de Processo Civil, a meu ver, disciplinasse de maneira harmônica o entrosamento, a interação entre o processo individual e o processo coletivo, que é o grande problema de hoje, que ficou sem solução. E mais, aquele projeto 5.139 de 2009 foi arquivado pelo Congresso muito antes da comissão que fez o Código de Processo Civil de 2015 terminar os seus próprios trabalhos. E a Constituição de 88 queria um processo coletivo, sim. Queria. Ela mostrou claramente que ela era preocupada com o processo coletivo. Eu elenco aqui alguns exemplos para mostrar aos senhores como o processo coletivo era objeto do Constituinte de 88. O artigo 5º, inciso 21, diz que as entidades associativas, quando autorizadas, têm legitimidade para representar os seus filiados judicial e extrajudicialmente. O que é isto? É defesa coletiva. Ainda o artigo 5º, inciso 25, diz que a lei não excluirá do Poder Judiciário apreciação de lesão ou ameaça de lesão a direito. Os senhores vão falar, aonde que está o processo coletivo? Está no título do capítulo. Agora, o artigo 5º não cuida mais de direitos e garantias individuais, como o artigo 153 da Constituição anterior cuidava. Hoje ele cuida dos direitos e deveres individuais e coletivos. E toda garantia fundamental, que não é exclusivamente individual, ela é coletiva também. Vou dar um exemplo aos senhores. Alguém acha que o direito de acesso à justiça é direito individual? Ele é individual, sim, mas também é coletivo. Existem inúmeras normas na Constituição que garantem o acesso coletivo. Isso também é garantia que não pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Vejam o inciso 70, ainda do artigo 5º, mandado de segurança coletivo. Vejam o inciso 73. O objeto da ação popular foi ampliado para incluir o meio ambiente. Agora, na Constituição de 88, permite-se o uso de ação popular para defender o meio ambiente, que é interesse coletivo. O sindicato, no artigo 8º, inciso 3º, pode defender interesses coletivos da categoria, inclusive em questões judiciais.
O Ministério Público, sem exclusividade, no artigo 129, inciso 3º e parágrafo 1º, pode entrar com ação civil pública para a defesa do meio ambiente, patrimônio público e social e outros interesses difusos coletivos. Os índios, segundo o artigo 232, individualmente ou pelas suas comunidades, podem defender interesses de grupos. Como dizer que a Constituição não previu a tutela coletiva? Previu e quis a tutela coletiva. Quem não quis a tutela coletiva, disciplinada, foi o Código de 2015. A tutela coletiva é direito fundamental. E são direitos fundamentais aqueles que dizem respeito ao acesso à jurisdição. Então, a meu ver, o Código de 2015 perdeu uma grande oportunidade de disciplinar a tutela coletiva. Ele seria um grande código se ele tivesse disciplinado a tutela coletiva, seria um código duradouro. Como ele foi feito, ele já nasceu velho. Porque ele não disciplinou a grande novidade que o direito brasileiro tinha introduzido nos últimos 30, 40 anos, que foi o processo coletivo. Vocês vão dizer, não, mas ele tem incidentes coletivos. É verdade, tem. Alguns deles com graves vícios de constitucionalidade, a meu ver. Enfim, o novo Código de Processo Civil cometeu uma omissão, a meu ver, indesculpável. Perdeu ainda a chance de corrigir erros que já existiam na tutela coletiva, erros graves. O primeiro deles consiste na atual proibição de acesso coletivo à jurisdição em matérias que não interessam ao governo. Sim, porque hoje, se nós formos examinar a lei da ação civil pública, nós podemos usar a ação civil pública para defender o meio ambiente, o consumidor, o patrimônio cultural, a ordem urbanística, a ordem econômica, o patrimônio público social, interesses ligados à proteção de religiões, grupos étnicos, etc. Mas não podemos usar a ação civil pública para questionar atos do governo em matéria de fundos sociais, fundo de garantia de tempo de serviço, questões previdenciárias, questões tributárias. Ou seja, o problema é tributário? Então não cabe ação civil pública. O problema são questões previdenciárias? Então não cabe ação civil pública. Era hora de corrigir isto. Era hora de revogar este parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, introduzido por medida provisória, e que está em vigor até hoje, vedando acesso coletivo à justiça nessas matérias. Por quê? Porque não convém ao governo que a gente discuta numa ação só se aquele imposto é constitucional ou inconstitucional. Então, a meu ver, era uma grande oportunidade que foi perdida. Outra questão. Aqui se mudou para pior, no Código de 2015, o sistema do Código de Defesa do Consumidor de suspensão das ações individuais. O Código de Defesa do Consumidor previa que, ao ser ajuizada uma ação de caráter coletivo, editais seriam expedidos para que os indivíduos que tivessem uma ação individual cujo objeto poderia ser abarcado pela ação coletiva, ele poderia optar por suspender o seu processo individual. Então, ao optar pela suspensão do seu processo individual, ele estaria optando para aceitar a decisão do processo coletivo em seu benefício ou não. O Código de Processo Civil de 2015 fez o contrário. Em vez de um indivíduo optar por entrar, ele terá que optar por sair. Mas o que é pior, não é uma opção pura e simples, porque ele tem que mostrar a distinção do seu caso. Ora, se o caso dele for efetivamente distinto, a meu ver, ele não precisa fazer opção nenhuma. O caso dele é distinto, nem está coberto pela decisão coletiva. Por que ele precisa ir lá no processo coletivo e dizer meu caso é distinto, se o caso dele é distinto? Não precisa. Mas, ainda que ele quisesse dizer isto, vejam a dificuldade. O jurisdicionado do Rio Grande do Sul teria que ir num tribunal, muitas vezes federal, em Brasília, em outro lugar, para
se excluir do processo coletivo e tentar convencer que o caso dele não está incluído no processo coletivo. Ora, a meu ver, não existe autorização constitucional para dar toda essa eficácia a esse caso e muito menos para obrigar esse sistema de opt-out, ou seja, de exclusão, que será extremamente improvável de ser praticado. Não deu melhor disciplina à coisa julgada coletiva. A coisa julgada coletiva ainda está mal disciplinada, até porque o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, alterado por medida provisória já transformada em lei, contém o absurdo de querer vincular, limitar a decisão do juiz à sua comarca, como se a imutabilidade da sentença dele só fosse possível de ser aferida na sua comarca. Eu vou usar um exemplo muito feliz do professor Nelson Neri. É a mesma coisa que um juiz que decreta o divórcio. Eu preciso de saber qual é o juiz competente. Pode ser o do Rio de Janeiro, pode ser do Rio Grande do Sul. Mas aquele juiz que decreta o divórcio, a sentença de divórcio vale no Brasil inteiro, e não nos limites da competência territorial do juiz prolator. Esse erro brutal que existe na Lei da Ação Civil Pública até hoje, continua sem correção. A competência continua também sem melhor disciplina, ou seja, a competência ainda convive com regras díspares. Em algumas ações, a competência é firmada pelo local do dano, em outras pelo local da ação, em outras pelo foro da execução. Faltou regra sobre isto, o novo código se omitiu. Enfim, meus amigos, eu queria dizer que, na verdade, a meu ver, respeitados, evidentemente, os entendimentos contrários, o Código de 2015 não corresponde às expectativas no tocante à tutela coletiva. Tem dispositivos de tutela coletiva, inova em algumas coisas, mas nem tudo o que ele inovou é bom e muito do que ele inovou é inconstitucional. Este material aqui, reitero aos senhores, ele está à disposição dos senhores tanto aqui na escola quanto no meu site. Tem o teor básico desta minha exposição está divulgado também no YouTube, e também artigo publicado na Revista dos Tribunais, volume 958, página 331. Eu agradeço sumamente a oportunidade de estar aqui com os senhores, e agora devolvo a palavra para a mesa para o prosseguimento dos trabalhos. Obrigado.